Olá, pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai falar um pouquinho mais aqui sobre a antiguidade, mas na perspectiva das civilizações orientais, para entender como que elas se organizavam. E entre as principais, as mais estudadas, que trouxeram grandes contribuições para os dias atuais, inclusive, estão os povos do Egito, da Mesopotâmia, os hebreus, os fenícios, os persas. Entre as contribuições que os povos do Egito trouxeram, nós temos alguns aspectos relacionados à religião, como a noção de vida após a morte, reencarnação, a ideia de juízo final, além de contribuições na área das ciências, né? Não só em relação à técnica de mimificação, mas também na área da matemática, aspectos de engenharia, já visto os grandes monumentos, a construção de diques, de estradas. Além disso, a Mesopotâmia traz como contribuições a escrita cuneiforme, né, e o Código de Hammurabi. Nós temos o Código de Hammurabi, em que nós temos a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, talhada na pedra. Além disso, dos povos hebreus, nós temos um aspecto bastante significativo, que é eles adotavam a religião monoteísta, que vai da origem ao judaísmo, e que é a base do islamismo e do cristianismo, né, posteriormente. Além disso, os povos fenícios, que se organizavam em cidades-estados autônomos, também trouxeram como contribuição a escrita alfabética, e os persas também são um povo bastante estudado dentre as civilizações orientais, que acreditavam no sacerdote Zoroastro e a noção de bem e do mal, aquele que fizesse um bem seria recompensado. Então, também os persas foram responsáveis pela formação de um dos maiores impérios da antiguidade, conquistaram o Egito, a Mesopotâmia, a Palestina, a Fenícia, a Ásia Menor, onde fica hoje a Turquia, a Índia. Então, essas são as civilizações mais estudadas nesse período chamado de Antiguidade Oriental. E quais são as características comuns, né, que esses povos têm a partir do momento que nós tivemos a Revolução Neolítica, a partir do momento que há uma mudança do estilo de vida entre os grupos, para que eles deixassem de ser povos caçadores, coletores, nômades, e que passassem a explorar a agricultura, passando a ser sedentários. Isso viabilizou um aumento da população, né? E uma organização desses grupos, uma maior organização desses grupos. Sobre o aspecto econômico, as características marcantes, as características predominantes entre esses povos é justamente uma agricultura de regadio. Estabeleceram próximas aos rios e fizeram diques, barragens, a partir de utilização de técnicas de engenharia, de arquitetura, que permitissem a canalização dos cursos, né, que pudessem aproveitar o curso dos rios para a exploração da agricultura. Então, as primeiras cidades surgiram na região onde é o Iraque, e essas cidades, elas tinham ali uma divisão social pelo trabalho, cada pessoa tinha uma função de trabalho a ser desempenhada, eram aglomeradas numa mesma localidade, mas, além de ter o desenvolvimento do comércio, o cercamento com muros, né, normalmente de pedras, para proteger as atividades que aconteciam ali, mas o foco era a agricultura, o foco era essa localização próxima aos rios. Então, eram chamadas sociedades hidráulicas também por isso, né? Se apoderavam do curso dos rios, principalmente do Rio Tigre, do Rio Eufrates, do Jordão, e a partir daí produziam, né, viviam com base na agricultura e no comércio de gêneros agrícolas. Já os povos fenícios, eles se dedicavam mais ao comércio do que propriamente à exploração da agricultura. O comércio pelo mar Mediterrâneo, então, seria uma exceção a essas características, seriam a base dessas civilizações orientais. Além disso, as civilizações orientais também foram marcadas pelo desenvolvimento do modelo de moeda, um sistema econômico bem consolidado. Os persas, eles organizaram o primeiro modelo de moeda única, inclusive, e foram um grande exemplo de império de comércio. Então, também há essa característica. Essa sociedade, a propriedade da terra era do Estado. Então, as terras que eram conquistadas, elas pertenciam ao Estado. Existia a propriedade estatal da terra, que a gente diz, né?
O Estado ele era muito interventor e tinha o controle das terras, tinha o controle de todos os latifúndios que pertenciam ao faraó e aos nobres naquela sociedade. E a aristocracia auxiliava nesse processo, né? Então, a gente não podia falar aqui, nesse momento histórico, ainda de propriedade privada, na antiguidade oriental não existia essa característica. Assim como a servidão também era coletiva, o Estado tinha o controle tanto da terra quanto da mão de obra, no sistema de servidão coletiva. Não era uma escravidão comum aqui, né? Os egípcios eles não tinham nenhum símbolo, nem que significasse escravo, a ideia de escravo. Então, a mão de obra ela era servil e todos serviam coletivamente na divisão das funções dentro dessa sociedade. Então, era servo, mas era servo do Estado. Então, existiam servos na agricultura, existiam servos na pecuária, existiam servos no artesanato, e existiam também os servos que eram os intelectuais, os chamados escribas, que eram os responsáveis, que ficavam mais próximos dos faraós, que eram responsáveis pela escrita dos decretos do faraó, né? Que desenvolviam também os escritos religiosos, que escreviam, portanto, os padrões de conduta, os padrões para normatizar o agir dentro daquelas sociedades. Então, eles eram mais próximos da família real, eles eram intelectuais, cuidavam também da observação do calendário, da observação e controle dos astros. Além disso, dominavam a matemática, então eles seriam os intelectuais que também eram servos nessa época. Então, apesar de estar havendo escravidão, os egípcios eles chegaram a escravizar os judeus, mas não tinha o tráfico de pessoas, não existia um comércio de escravos com a conotação que nós vimos em outras regiões do mundo. Então, os servos, eles produziam para o Estado. Existia uma corvéia real, né, em torno de 70%, 80% do que era produzido era um tributo pago para o faraó. Então, os servos, eles tinham que trabalhar para o Estado, mas eles também podiam produzir para eles mesmos, para que pudessem manter, né, para que pudessem prover a sua subsistência. Então, eles tinham mais liberdade se comparados aos escravos romanos, aos escravos gregos. Então, era um modelo de mão de obra baseado na servidão coletiva, era uma característica dessas civilizações orientais na Idade Antiga. Como é que era a organização política, né, desses povos, como se dava essa estruturação do poder político? Considerando que havia, na maioria dessas civilizações, a centralização, o Estado era centralizado, com exceção dos fenícios, né, em que nós tínhamos a cidade-estado com autonomia política, as demais civilizações na Antiguidade Oriental, elas se organizavam em torno de estados centralizados. Então, a gente pode dizer que a política era despótica, autoritária, burocrática e monumentalista. Em que sentido? Né? O Estado era muito forte, ele era interventor em todos os aspectos, interventor da propriedade das terras, da mão de obra, controle das leis, da vida religiosa e da vida comum. E era burocrática essa política, por quê? Que foi até uma inovação desse período, porque eram determinadas as regras, os rituais, existia ali uma organização, inclusive um sistema de escrita, né? No Egito, há várias formas de escrita, existia a escrita das leis também. Então, essa característica de organização da religião, da vida, a partir de leis, a partir de rituais definidos, em sistemas, inclusive, escritos, faziam com que houvesse uma divisão, uma organização dessa sociedade de forma burocrática. Essa é uma característica inédita aí entre as civilizações da antiguidade. E, nesse momento, também a gente pode dizer que a religião e a política andavam lado a lado, né? O faraó era um deus encarnado e tinha todo o poder político. Então, uma característica também é a teocracia, que é essa organização pelo faraó, tanto das leis quanto da religião, dentro de uma política autoritária. O faraó expressa seu poder também com grandes monumentos, então não podemos dizer que é uma política monumentalista. Quanto mais alto o monumento, quanto maior, mais grandioso o monumento, a estrada, o dique, né, as obras de engenharia, grandes obras de engenharia, daí que vem o termo obra faraônica, isso era uma representação do maior poder do faraó, e o povo passava a acreditar mais, né, naquele líder ali, era uma forma de demonstrar esse poder. E sobre o aspecto
da organização social, nós temos uma sociedade estamental, na qual existia rigidez social, um grande papel bastante importante da religiosidade para imprimir aqui a coesão social, que, via de regra, adotava o politeísmo. Os hebreus não, né? Nós já falamos que os hebreus, eles eram monoteístas e que levaram à formação do judaísmo, que, por sua vez, originou o islamismo e o cristianismo. A partir dele, nós tivemos as bases dessas outras duas religiões. Também era, sob o aspecto religioso, flertava com, tinha influências do antropomorfismo, e a importância do sacerdócio nesse período também era bastante relevante dentro desse contexto. Então, pensando, né, nesses aspectos, o que havia aqui nesse caso? A gente tinha uma sociedade em que a classe social era determinada, o estamento social era determinado pelos nascimentos, não existia a possibilidade de mobilidade social, não existia a possibilidade de ascensão a uma outra classe social, então, por isso que a gente fala que havia essa rigidez social, e a religião contribuía de forma bastante importante. O Estado e as forças da natureza, eles eram totalmente ligados à religião, que servia para dar essa coesão, para manter essa pacificação social, né, esse conformismo das classes sociais, que não eram a elite. E, além disso, nós temos também, nesse período, essa característica do antropomorfismo, que significa a união das figuras humanas com as figuras de animais. Então, a gente tem muitos deuses, meio homens, meio animais. Não havia muita diferença entre o humano e o animalesco nesse período. A filosofia ainda não tinha se humanizado, as concepções de mundo, elas advinham de forças naturais e animais ainda. Então, bastante significativa essa visão, né, em relação à religião, e principalmente a importância dos sacerdotes no que se refere a transmitir essas regras, padrões de conduta dentro do contexto dessas sociedades que tinham na personificação do faraó a vontade de Deus, né? Então, essas eram as características das civilizações orientais. Então, peço que vocês complementem lá com as leituras indicadas no programa da nossa disciplina, e eu vou postar um texto também para vocês a respeito das culturas orientais mais recentemente na contemporaneidade, tá bom? Até a próxima, pessoal!